Legal. Então, para aqueles que estão assistindo de manhã, de tarde ou de noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Para aqueles que estão me assistindo pela primeira vez, eu sou o irmão Martins e estou falando aqui no subsolo da casa do meu filho, num subúrbio ao norte de Seattle. Como eu disse, um prazer, um privilégio poder estar com vocês novamente, e especialmente nessa ocasião, dezembro de 2025, dia 21 de dezembro. Estamos a alguns dias da celebração do Natal. E o currículo vem e segue-me essa semana, fala justamente do nascimento do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo aqui na Terra. O, o que eu preparei para vocês, na realidade, não vai ser novidade. Tá? Nós, no Santo dos Últimos Dias, temos um bom entendimento do papel de Jesus Cristo como um membro da deidade, e como o Filho unigênito de nosso Pai Celestial, significando o único que nasceu aqui na Terra de nosso Pai Celestial, o papel dele também como criador, não apenas dessa Terra onde nós estamos, mas de mundos incontáveis para nós, seres humanos. Isso estou me referindo às Escrituras, não apenas o que está na Bíblia, mas também o que está no livro de Mórmon e em Doutrina e Convênios, e em Pérola de Grande Valor, o livro de Moisés, Pérola de Grande Valor. Para aqueles que são mais ou menos novos na igreja, que estão conhecendo a igreja agora, pergunte a um membro da igreja. Melhor ainda, convide os missionários, nossos elders, nossas sisters, para visitarem você e explicarem melhor sobre esses livros. E lá nós temos uma visão muito mais ampla e muito mais profunda dos papéis, não do papel, mas dos papéis que Jesus Cristo teve na criação do mundo, na redenção do mundo, na salvação do mundo, e que vai ter ainda na exaltação do mundo. Então, entendemos sim que ele é o criador não apenas dessa terra onde nós habitamos, esse planeta, mas de mundos incontáveis. Mas, como nós lemos no livro de Mórmon, ele foi enviado a essa terra aqui por causa de uma certa peculiaridade. Entendemos que, pelo que foi explicado, o Senhor explicou a Enoque, ao profeta Enoque na Antiguidade, e que está lá no livro de Moisés, né, Pérola de Grande Valor, que de todos os planetas, todas as terras habitadas, onde os filhos e filhas de Deus foram enviados para habitar esses mundos, esse aqui era o mais iníquo. Esse aqui tinha o maior grau de trevas, de pecado. Então, e no livro de Mórmon, aprendemos que, através do profeta Nefe e do seu irmão Jacó, que o Salvador Jesus Cristo ele precisava nascer naquela parte do mundo, naquela época, que aquela seria uma geração, quase 2000 anos atrás, onde o povo, naquela ocasião, naquela região, o povo estava num tal grau de cegueira espiritual que eles eram o único povo, de acordo com as palavras que está lá de Nefe, era o único povo que teriam a capacidade de crucificar o próprio Deus a quem eles adoravam. Então, para os santos dos últimos dias, o nascimento de Jesus Cristo tem um significado, como eu disse, muito mais amplo e muito mais profundo. Mas, ainda assim, celebramos o nascimento de Cristo. Nós não sabemos exatamente quando que ele nasceu, entendemos que não foi em 25 de dezembro, mas ainda assim nos unimos ao mundo cristão, pois somos também cristãos, e celebramos nessa época do ano. Agora, eu não me preocuparia muito eu já abordei esse assunto no passado, sim, alguns dentre os nossos membros supõem que talvez o nascimento de Cristo teria sido 6 de abril. Isso tudo, já tivemos opiniões, inclusive de autoridades gerais, inclusive até mesmo de membros do Quórum dos 12 Apóstolos, mas nada que tenha sido oficializado, ou expedido numa declaração oficial da igreja. Então,
Se você quer acreditar que foi 6 de abril, tudo bem. Se quer acreditar que foi 2 de maio, tudo bem. Se for acreditar que foi em junho, tudo bem. Não vamos discutir enquanto não tivermos uma declaração oficial do Conselho da Primeira Presidência do Coro dos Doze Apóstolos, ou seja, uma declaração dos 15 profetas videntes e reveladores, não apenas de um ou dois, mas dos 15, uma declaração oficial. Olha, por enquanto, pode acreditar no que você quiser, tá bom. Agora, por isso nos unimos ao mundo cristão e celebramos o Natal e usamos todas essas tradições que nós temos, herdadas, muitas delas da Europa, com árvores de Natal, enfeites, e Papai Noel, e espero que vocês não tenham crianças aí na sala, então eu vou ficar, não vou falar muito sobre Papai Noel, mas tudo bem, que seja. Mas, enfim, o que nós temos de mais significativo para falar, então, sobre o Salvador de Jesus Cristo, o que eu teria para falar, eu coloquei no meu cartaz lá no Facebook. Eu vou colocar o cartaz aqui, pelo menos uma versão mais simplificada, baseado no que nós entendemos, e eu tenho as escrituras todas listadas aqui. Jesus Cristo, o Deus da vida e da luz. Ele é o soberano dos anjos, é o dominador, ele subjugou a morte e as trevas. A morte e as trevas estão sob o controle, sob o governo dele. Ele controla. Ele é o nosso advogado junto ao Deus, nosso Pai. Agora, é um advogado infalível e incansável. Ele não se cansa de nos defender. E ele é infalível. Jesus Cristo nunca perdeu e nunca vai perder um cliente, entre aspas, dele como advogado. E por quê? Porque ele se ofereceu como o Redentor, ele se ofereceu para pagar o preço dos nossos pecados. Então, é um advogado que, como nós lemos em Doutrina e Convênio, seção 45, ele diz para o nosso Pai Celestial: Pai, contempla os sofrimentos daquele que não teve pecados e poupa esses meus irmãos, essas minhas irmãs. Então, por isso ele é um advogado infalível. Todos aqueles que se segurarem lá na barra de ferro e que se achegarem a Jesus Cristo vão ser absolvidos, porque ele pagou a dívida de todas essas pessoas. E ele é o rei da eternidade. Então, esses foram os títulos que eu coloquei para nós entendermos bem o significado desse nascimento. O significado desse nascimento lá em Belém da Judéia, quase 2000 anos atrás. Muito bem, dito isso, eu gostaria também de abordar essa vinda de Jesus Cristo à Terra. Por isso, na minha montagem aqui, eu coloquei essa ilustração de Jesus Cristo, que vocês viram uma versão dela algumas semanas atrás, e eu fiz algumas modificações nela, as cores do vestimento, e isso foi feito sim. Usei um pouco de inteligência artificial e fiz mais algumas modificações por mim mesmo no Photoshop. E então não fique dizendo, é desse jeito que ele vai vir, que a escritura diz, não, isso aqui é só para efeito de ilustração, para nossa conversa aqui. Tá? Mas coloquei ele aqui em toda a sua glória, tá? Esse personagem aqui, o Deus da vida e da luz, soberano dos anjos, dominador da morte e das trevas, infalível e incansável advogado divino e rei da eternidade, vindo à Terra para tomar esse corpinho aqui, inicialmente, tá? Esse corpinho aqui, e nascer como um bebê, em condições mais do que humildes, lá em Belém, na Judéia.
Então, e vocês viram também que eu coloquei aqui algumas informações sobre Maria, Maria, mãe de Jesus, onde no livro de Mórmon nós temos essa passagem no livro de Alma, capítulo 7, que eu fiz uma retradução, fiz uma retradução aqui e vou compartilhar com vocês algumas coisas. Então, Alma, o profeta Alma, né, o testemunho dele fala que Maria ser uma virgem, um vaso precioso e escolhido, que será, lá no texto diz que ela será encoberta, ou será encoberta por uma sombra e conceberá pelo poder do Espírito Santo. Vou falar mais sobre isso. Mas onde você escreveu aqui, eu coloquei uma outra tradução aqui, sei que ela será eclipsada, será eclipsada e conceberá pelo poder do Espírito Santo. E dará à luz um filho, sim, o Filho de Deus. Muito bem. Um vaso precioso escolhido. Eu, na minha montagem aqui, eu coloquei um vaso de barro, bem junto de Maria aqui. Um vaso precioso escolhido. Aí aconteceu o seguinte, essa semana, agora foi quinta-feira da semana, quarta ou quinta-feira da semana, uma das minhas filhas da missão, das ex-missionárias da Missão Brasil São Paulo Norte, Sister Sara Dutra Milder, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no Brasil, entrou em contato comigo, tá? Ela falou que ela tinha que dar uma aula ou dar um discurso, alguma coisa sobre as mulheres. Você tem algum material? Eu escrevi algumas coisas, eu ia fazer uma palestra em vídeo sobre o papel das mulheres, o papel preeminente das mulheres no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Isso em 2019, 6 anos atrás. E pelejei, preparei tudo, mas na hora de filmar eu não me sentia, sei lá, inspirado a filmar. Entendendo aquilo que o senhor falou lá na sessão 50 de Doutrina e Convênios, olha, se não tiverdes o Espírito, não devereis ensinar. Temos que ensinar pelo Espírito do Senhor. Se não sentir o Espírito do Senhor, não ensina. Então, eu abandonei. Então, eu compartilhei com ela alguns dos slides que eu tinha preparado, que não cheguei a filmar. Mas aí depois fiquei pensando naquelas coisas que eu tinha matutado 6 anos atrás. E ontem, dia 20 de dezembro de 2025, como parte da nossa celebração do nosso 45 anos de selamento, Martins e eu fomos ao templo em Seattle. E sempre que eu vou ao templo, eu peço ao Senhor para que os céus possam estar abertos. Eu sei, poxa, irmão Martins, você está pedindo o quê? Eu quero receber luz, entendimento, inspiração, orientação para a minha vida, o que o senhor quer que eu faça, inspiração, orientação a respeito dos meus filhos, a respeito dos meus netos, o que eu posso fazer por eles, é isso. Pedindo para ter visões, não quero ver anjo, nada disso não, nada disso não. Céus abertos para receber luz, inspiração, entendimento, é isso. Eu sempre peço isso. E ontem eu fui abençoado com isso, bastante, por sinal. Então, pensando sobre essas coisas que tinham me vindo à mente, uma das coisas que eu lemos aquela passagem lá em Alma, capítulo 7, e eu estou aqui também com o texto de Alma, capítulo 7, em inglês, onde o termo é esse aqui, overshadowed, que uma das traduções é de estar na sombra, de ser encoberta por uma sombra. Mas eu fui lá, tá? Eu fui lá ver, e existem outras definições e outras traduções para esse termo overshadow, seria ser encoberta por uma sombra. E é um daqueles termos interessantes na língua inglesa que tem significados mais ou menos opostos, quase opostos. Então, aí que eu vi que um dos significados seria isso, de estar eclipsada, que eu coloquei aqui a definição no dicionário em português, tá? Que seria o seguinte, que é ultrapassar em qualidade, exceder, ofuscar.
também eclipsada, e aí, como diz que ela será encoberta, né, ocultar um corpo celeste, parcial ou totalmente, num eclipse. Fiquei matutando mais ainda, né? E aí eu fui para o templo, e lá no templo, fez as coisas, você não foi lá ver o que estava na, no original em grego. E Jesus, eu achei mesmo, não fui ver o que estava no original em grego, que, poxa, que eu vacilei, né? Eu vacilei e dancei aí. Acho que vocês vão gostar disso daqui. Então, eu fui lá para ver onde estava esse termo lá, que em inglês é overshadowed, né? Que está para ser encoberta. E no Novo Testamento, em Lucas, porque no livro de Mórmon nós não temos as placas do livro de Mórmon disponíveis, não sabemos o que estava escrito nas placas, o que Mórmon registrou lá baseado nas palavras de alma. Mas temos aqui no Novo Testamento, tá? Em Lucas, capítulo 1, versículo 35, em grego, o termo que é usado lá é esse que está aqui, olha. Tá? Episkiasei. Eu não falo grego, mas episkiasei é o termo. E aí que tá. Episkiasei pode ser, tá, numa sombra, encoberta numa sombra, ou, olha aqui, ó, envolta com uma névoa brilhante, investida com influência extraordinária. A definição para esse termo, encoberta com a sombra, que em inglês é overshadowed, no Novo Testamento, em grego, Lucas capítulo 1, 35, o termo é esse aqui, episkiasei, que pode significar sombra, mas pode significar também estar envolta com uma névoa brilhante ou investida com influência extraordinária. E aí eu coloquei lá na minha postagem lá no Facebook sobre a linguagem dos santos dos últimos dias. Aí está dizendo que a Maria foi transfigurada para que ela pudesse receber como um vaso escolhido, pudesse receber então um material genético, tá? O qual seria então junto com o sangue dela, tá? Prepararia um corpo para o Salvador do mundo. Eu posso estar totalmente errado, pode ser, tá, só maionese, e está aqui, ó, eu trouxe a maionese, tá? Mas eu falei assim, se escrito, olha, é que Maria, para que Maria pudesse receber o que viria a ser o corpo de um membro da deidade, de um Deus, criador de mundos incontáveis para os seres humanos. Ele que é soberano dos anjos, recebeu o corpo do soberano dos anjos, recebeu o corpo daquele que é o rei dos reis, senhor dos senhores, o rei da eternidade. Ele que eventualmente, iria tomar as rédeas e se tornar o dominador, o subjugador da morte e das trevas. Esse era o ser que ia estar no ventre de Maria. Aí eu fiquei imaginando assim, olha, homem, seu menino. Ela tinha que ter tido alguma preparação para isso. Onde que ela poderia se preparar? Então, aqui, olha, vou botar agora aqui, ó. Isso aqui é maionese, tá? Então, olha, para aqueles que não conhecem, para quem estiver assistindo isso daqui a 30 anos, hoje em dia, em 2025, isso aqui no Brasil é entendido como, olha, isso é especulação. Está deslizando na maionese, está escorregando na maionese, então está especulando. Eu, se me permitem, vou especular. É o nosso penúltimo conversa aqui, semanal pela Central das Escrituras, então eu agora vou especular. Minha especulação é o seguinte, olha, Maria, para receber, vai ser o vaso, iria ser preparado o corpo
o Salvador da humanidade, Deus de Israel, Deus de toda a terra, como ele se identificou quando ele já ressuscitado apareceu para os nefitas e lamanitas lá no livro de Moal. Continue. Teria que ter tido uma preparação. E na minha especulação, eu imaginei dessa forma, ó, maionese, hein? Maionese. Posso estar totalmente errado, tá? Ou posso estar parcialmente certo. Não sei se totalmente certo, não. Há uns 40, 50 anos aí, vamos saber. Mas imagine, olha só esse cenário. Ela seria arrebatada, levada à cidade de Enoque, onde irmãs transladadas dariam a ela alguns ensinamentos, alguns conhecimentos, porque aquele era um bebê que precisaria de cuidados especiais. Não ia ser um bebê normal. Não ia ser um bebê normal. Precisaria de cuidados especiais, especialíssimos. Um bebê que talvez não fosse requerer certas preocupações que seriam normais de um pai, de uma mãe terrenos em relação ao seu bebezinho. Talvez não precisasse disso. E ela precisava conhecer essas coisas. Especulo também na minha imaginação especulativa, ó, maionese, que Maria poderia ter recebido ordenanças lá na cidade de Enoque. Ela teria sido preparada para receber o corpo ainda fase de embriônica de um membro da deidade. O quê? Sim, batismo, dom do Espírito Santo, abluções, unções, investiduras, não selamentos, mas investiduras, para que ela pudesse estar, então, vestida de poder e autoridade para receber aquele ser embriônico que já havia sido preparado. Isso é especulação. Olha, quantas vezes eu estou repetindo que é especulação, ok? Quantas vezes eu estou repetindo que é especulação. Mas aqui, é Natal, não estou falando do nascimento de Cristo, e são coisas que não são ensinadas na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, e está aqui o irmão Martins, na penúltima das lives semanais dele, compartilhando uma coisa que é especulação dele, coisa que eu procurei evitar, mas dessa vez, está aqui. Depois, então, de todos esses preparativos, na minha imaginação especulativa, ela poderia ter sido ainda, então, arrebatadas a céus mais superiores, onde, então, poderia ter sido feito um implante. Um implante. Martim, de onde tu tirou isso, homem? Ah, pois é. O que tu comeu ontem? Esse aqui é que Deus. Ah, só suquinho de laranja lá, tal. Especulação. Mas então você entendeu? Você está falando que Maria foi uma mãe de aluguel? Isso, olha, mais ou menos. Mais ou menos. Que uma vez que ela tivesse implantado lá, tivesse sido feito aquele implante, tá? Um embrião já fertilizado por pais celestiais e implantado nela. Aí então, o sangue de Maria interagiria com esse embrião e daria a esse embrião certas características que permitiriam que ele pudesse estar sujeito a dores, sofrimentos e, eventualmente, a morte.
Ao mesmo tempo, todo o material genético celestial, de pais celestiais, estavam naquele corpo. Permitiria que ele pudesse viver indefinidamente, se assim fosse necessário. Não sei, olhando para mim, aí, olhando para a tela, só, melhor a gente assistir outro programa de televisão aí, outra coisa, que isso aqui tá, tudo bem, não tem problema. Mas olha, nós não adoramos Maria na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Fazemos como nossos irmãos e irmãs na Igreja Católica Apostólica Romana e na Igreja Católica Ortodoxa, na Igreja Ortodoxa. Não, não fazemos isso. Mas, dessa vez, eu gostaria de dizer, olha, vamos ter um certo respeito, uma certa consideração por Maria. Eu digo isso porque no passado, eu me lembro que teve um Dia dos Pais, eu acho que foi em 2024, ou talvez 2022, eu não me recordo bem, onde eu fiz um comentário sobre José, que não era o pai de Jesus, mas teria sido um tutor dele, ou só um cuidador dele, talvez. Porque na versão inspirada, na tradução do profeta Joseph Smith, nós lemos que Jesus, ao crescer em sabedoria, ao crescer em idade, ele não precisava que ninguém ensinasse nada a ele. José não ensinou nada para ele. Maria não ensinou nada para ele. Os rabinos da época dele, quando Jesus era menino, não ensinaram nada para ele. E é por isso que, aos 12 anos de idade, Jesus Cristo poderia estar no meio dos doutores lá no templo, em Jerusalém, e, de acordo com a tradução do profeta Joseph Smith, estava ensinando os doutores. Não estava ouvindo os doutores, ele estava ensinando os doutores. Os doutores estavam fazendo perguntas a ele. E ele respondia as perguntas e eles estavam abismados com as respostas que aquele rapazinho de 12 anos de idade estava dando. Esse é o Jesus Cristo. Então, nessa época de Natal, eu diria o seguinte, olha, como santo dos últimos dias, nós temos excelentes motivos para comemorarmos o Natal. Mas olha, vamos lembrar as pessoas da divindade de Jesus Cristo. A divindade de Jesus Cristo. Nós ouvimos pessoas falando, porque é só Natal, uma coisa comercial, não sei o quê. Sim, exige sim um aspecto comercial, a tradição dar presentes. E aí nós simplesmente massageamos essa tradição, né? Refinamos a tradição, de forma que, olha, nós não vamos nos endividar, tá? Vamos comprar presentes que estejam ao alcance das nossas possibilidades financeiras. Tá? Não vamos fazer com que os presentes sejam a razão do Natal, mas vamos explicar para os nossos filhinhos, nossos netinhos, nossas netinhas, nossas crianças. Olha, isso daqui é um símbolo. O presente é um símbolo. O presente que está recebendo de Natal é um símbolo do presente que Deus nos deu, que foi Jesus Cristo. E é explicar, de acordo com o entendimento da criança. Jesus nos ensinou, para criancinhas, olha, ensinou a ser bom, a fazer as coisas com bondade para todo mundo, e ensinou a ser pacificador, tá? Estar em paz, não brigar, ser obediente. A gente vai, à medida que as idades vão aumentando, nós vamos explicando um pouquinho mais de Jesus Cristo. Mas nossas crianças precisam entender que, apesar de ser uma tradição, e nós podemos manter a tradição, não há problema nenhum, mas nós temos que explicar para eles o motivo por trás da tradição, que é o presente de Deus, que foi Jesus Cristo. E falamos então, quem é Jesus Cristo? Quais são os papéis dele? Como eu mencionei aqui alguns, e tem muitos outros, Se você vê nas escrituras, se for lá no Guia do Estudo das Escrituras, tem uma listagem lá com os títulos
os títulos simbólicos de Jesus Cristo. O Pai das luzes, o desejo de todas as nações, o Alfa e o Ômega. Tem tantos títulos, nomes, títulos e títulos simbólicos de Jesus Cristo. Olha, tem assunto aí para muitas reuniões, para muitos discursos, para muitas palestras. Nós precisamos ensinar isso para eles. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Uma mensagenzinha de uma mensagem, uma explanação, uma contribuição para o seu estudo de Jesus Cristo, nessa época que nós celebramos o nascimento dele. Agora, esse é o meu privilégio de abordar as perguntas que vocês têm.